Outro comando interessante aqui é o unique. O unique serve para mostrar entradas únicas dentro de um arquivo. Então, por exemplo, eu tenho aqui o arquivo alunos2.txt. O que eu tenho nesse arquivo? Só o primeiro nome de eventuais alunos. Em alguns casos ele está repetido. Veja, está repetido aqui. Paulo eu tenho aqui. Ricardo está repetido aqui. E eu posso usar o unique para que ele me mostre quais as ocorrências repetidas ou quais as únicas. Então, se eu usar sem nenhum argumento, ele vai me mostrar apenas as ocorrências únicas. Ele me mostra apenas uma vez cada ocorrência. Então, por exemplo, se eu olhar aqui, lembra que eu tinha Ana e Ana? Ele mostrou apenas uma vez. Eu tinha Ricardo e Ricardo, ele mostrou apenas uma vez. Então, ele mostra de maneira única o texto do arquivo. Então, ele considera a linha inteira. Mas tem um problema. Percebe que o Paulo aqui não ficou repetido, não foi indicado como repetido? Acontece que o unique só entende se o conteúdo tiver uma linha após a outra, em seguida. Então, se ele está separado aqui, ele não entende como duplicado. Então, como que eu devo fazer nesse caso? Então, primeiro eu posso ordenar. Eu vou usar o sort para ordenar o conteúdo das linhas. Então, ele colocou tudo junto aqui. Ana, Ana, Paulo, Paulo, Ricardo e Ricardo. Agora, depois disso, eu posso pegar essa saída, colocar o pipe e usar o unique. Então, o unique vai trabalhar em cima dessa saída aqui. Agora sim, ele identificou e removeu a linha duplicada. Ana só tem uma vez, Paulo só tem uma vez e Ricardo só tem uma vez. Uma outra opção do unique é o "-d", que ele faz o contrário. Ele mostra apenas as linhas que estavam duplicadas, ou seja, o que está duplicado no arquivo. Ele me mostra o que está duplicado no arquivo. Outra opção é o "-c". Se eu usar o "-c", ele vai fazer a contagem. Então ele vai contar, ele vai mostrar de maneira única, e quando está duplicado ele vai mostrar. Então, por exemplo, ele mostrou aqui que ele tem 3 linhas em branco. Ele mostrou aqui que a palavra Ana aparece 2 vezes, que a palavra Paulo aparece 2 vezes. Então o "-c" serve para isso. Então, devido a essa característica do unique só entender quando as linhas estão em sequência, ele é constantemente utilizado em conjunto com o sort. Então, a gente ordena e depois usa o unique. Outro comando que cai na prova é o expand. Esse comando converte tabs em espaços. É um comando muito pouco conhecido, usa-se bem pouco, mas ele ainda assim é exigido na LPI, está na lista do programa da LPI. O expand converte de tab para espaço e o unexpand faz o contrário, de espaço para tab. Esses dois comandos consideram um tab igual a 8 caracteres, 8 espaços. Então, como a gente pode observar isso? Vamos pegar aqui vou usar o caso, que é a opção "-a", no alunos.txt. Lembrando que o "-a" me mostra aqui quando eu tenho um tab, ok? Então o expand pega o conteúdo do arquivo e troca os tabs por espaços. Então cada vez que ele encontrar um tab, ele vai colocar 8 espaços. Então pode ver que é o que ele fez aqui. Ele tem 8 espaços aqui. Ele altera aqui o conteúdo do texto. Como a gente pode ver se isso deu certo mesmo? Então, se eu dou cat "-a alunos, ele me mostra aqui que ele tem um tab. Se eu fizer expand alunos.txt, eu posso jogar essa saída para um cat "-a". Então, eu estou pegando a saída desse comando, que vai trocar os tabs por espaços, e vou pegar essa saída e jogar para o cat "-a, que vai me mostrar aqui os caracteres especiais. Pode ver que sumiu aqui os
circunflexo I, que é o indicador do tab. Ok? Lembrando que a saída desse comando virou a entrada desse. A saída do expand virou a entrada do cat. Outra coisa que é importante saber, quando eu falo ele troca, ele não altera o arquivo. Nenhum desses comandos que a gente está vendo vai alterar o arquivo de entrada. Ele trata o arquivo de entrada, faz a sua transformação, se for o caso, e joga na tela. Mas ele não altera o arquivo. Se você quiser alterar o arquivo, você vai ter que jogar a saída para outro lugar. E a gente vê isso depois. Só saiba que o comando transforma o dado, filtra o dado, mas não altera o arquivo de origem. Enquanto isso, o unexpand faz o contrário. Ele vai pegar os espaços e transformar em tabs. A cada 8 espaços, ele vai transformar num tab. Porém, o unexpand, por padrão, só trata os espaços que estão no começo da linha. Se a linha começar por espaços. Então, eu tenho que usar a opção "-a" para ele considerar todos os espaços da linha, seja os espaços estando no começo, no meio ou no fim da linha. Se eu não usar o "-a", isso não funciona. O expand, por padrão, ele olha no começo, no meio e no fim. Ele olha em qualquer lugar. O unexpand não. O unexpand eu preciso colocar o "-a" para que ele olhe em qualquer lugar. Então, o que ele fez aqui? Ele transformou aqui, depois do Eliseu, que eram vários espaços, ele transformou em um tab. Ele manteve o tab que estava aqui e incluiu um tab aqui. Ele transformou um tab, os espaços, em um tab. Novamente, transformou só na saída, ele não mudou o arquivo. Então essa é a função do expand e do unexpand. Expand expande do tab em espaços. A gente pode pensar que a gente tem um tab, ele foi expandido em espaços. E o unexpand é o contrário, ele pega os espaços e compacta num tab. Isso pode ser útil em algum tratamento de arquivo. Normalmente ele é bem pouco usado, poucas pessoas conhecem o comando, mas ele é cobrado pela LPI. A opção "-t" eu posso mudar, eu posso falar que ao invés de 8 espaços, eu quero que ele considere 5 espaços como um tab. Pode ver que agora aqui ele criou 2 tabs. Por quê? A cada 5 espaços ele transformou um tab. Aqui tinha 10 espaços, ele fez 2 tabs. Certo? Então eu posso alterar quantos caracteres, quantos espaços correspondem a um tab, tanto no expand quanto no unexpand. Próximo comando, comando OD. OD é de octal dump. Ele exibe o conteúdo de um texto em formato octal. Por padrão, na sua utilização sem nenhum parâmetro, ele exibe em formato octal. Mas ele também pode mostrar em vários outros tipos. Eu posso, usando a opção "-t". Então, OD-t x, ele mostra em hexa. Okay? Então, ele pode mostrar em várias opções. Se eu digitar OD "-help, ele vai mostrar todas as opções que eu posso transformar, que eu posso usar. Então, ele tem aqui o "-a", "-b", "-oc1". Então, eu tenho essas formas de usar. Ou eu uso "-a", ou "-ta". Ou uso "-b", ou "-to1", para mostrar em bytes octais. Ou em floats, em decimal inteiro, decimal longo, octal, decimal, hexadecimal. Tem várias opções e o OD é usado para isso. Não é só para forma octal, mas também transforma em hexa, em inteiro, em longo, em várias transformações. É outro comando que é pouco usado, mas é cobrado na prova. Então, sempre que vê OD, lembra de octal dump, mas lembra também que você pode usar a opção "-t" ou essas outras opções aqui para ele transformar e mostrar em outro formato. Então esse é o comando OD. Vamos ver agora outro comando, o comando join. O comando join, ele combina 2 arquivos através de um índice. Como assim? Eu preparei um exemplo aqui.
Criei dois arquivos. Um arquivo chama código alunos e um arquivo chama notas alunos. É como se a primeira linha fosse o código do aluno. Então, o aluno 1 chama Ana, o aluno 2, João, o 3, André, o 4, Maria, o 5, Carlos. Embaixo eu disse, o aluno 1 teve nota 10, o aluno 2 teve nota 8, o 3 teve 9 e assim por diante. Com o Joy, eu consigo juntar esses arquivos e ele vai considerar o primeiro campo, como um campo de índice. Então, se eu digitar Join, código aluno e nota aluno, a saída não é joint, é join. Ele vai juntar os dois comandos. Então, ele entendeu que o 1 é o código, é meu índice. Então, o aluno número 1 chama Ana e tem a saída 10, teve a nota 10. O 2 teve João e teve a saída 8. Se eu quiser, eu posso mudar. Se eu quiser, por exemplo, dizer que o meu índice vai ser o campo 2, eu digo menos J2. Vai determinar que o meu índice vai ser o campo 2. Esse é o comando join. É um comando bem limitado. As linhas devem estar na mesma ordem. Então, pode ver que aqui as linhas estão na mesma ordem. Se eu alterar a ordem dos arquivos, das entradas aqui, ele não vai encontrar, ele não vai conseguir associar. Então é um comando bem limitado, mas ele faz isso. Quando está em sequência, ele junta as duas linhas. Um comando semelhante é o paste. Se eu trocar o join pelo paste, ele vai combinar linha a linha. Ele não usa nenhum índice, mas ele pega a linha de um arquivo e a linha do outro arquivo. Pensei e escrevi. Não. Paste. O que ele faz? Ele pega a linha 1 do arquivo 1 e a linha 1 do arquivo 2. A linha 2 do arquivo 1 e a linha 2 do arquivo 2. A linha 3 do arquivo 1, a linha 3 do arquivo 2. Então ele junta os arquivos, simplesmente, sem considerar, ele não está considerando nada de índice, nenhuma chave, nem nada. Ele só pega linha a linha e vai juntando. Então esse é o comando paste. Então nós vimos o expand, o unexpand, o od, o join, o paste. E vamos ver agora o split. Então, o comando split, como o próprio nome diz, ele divide um arquivo em vários outros. Como eu faço isso? Vamos dizer que eu tenho aqui o split, o arquivo longo.txt. Quantas linhas tem um arquivo longo.txt? wc-l, arquivo longo.txt. O arquivo longo tem 73 linhas. Eu posso fazer com o comando split, ele dividir esse arquivo em vários. Então eu vou digitar split, -l, a quantidade de linhas que eu vou considerar. Então eu quero que a cada 20 linhas ele crie um arquivo. Então eu vou ter arquivos com 20 linhas. Arquivo longo. E Enter. Se eu der um ls agora, você vai ver que ele criou aqui 4 arquivos. XAA, XAB, XAC, XAD. Cada um deles tem a saída, tem 20 linhas do arquivo longo. Uma outra forma de eu usar isso eu posso definir e informar qual o nome que eu quero do arquivo destino. Como que eu quero que crie o arquivo? Qual o nome que eu quero que ele fique? Eu posso usar o mesmo comando e escrever aqui o arquivo, novo arquivo, underscore, e ele vai completar isso para mim. Então, ls-l, ele criou aqui o novo arquivo underline AA, novo arquivo underline AB, AC e AD. Então ele fez o split de um arquivo em vários. Se eu fizer wc-l arquivo longo, tem 73 linhas. Se eu fizer a wc-l novo arquivo asterisco,
ele vai mostrar cada um dos arquivos. Então o arquivo AA tem 20 linhas, o AB 20, o AC 20 e o AD as restantes 30, dando 73 no total. Então eu dividi o arquivo por linhas. Além de por linhas, eu posso dividir em bytes. Então eu posso dizer, deixa eu limpar a tela, em vez de 20 linhas, eu quero que cada arquivo tenha 100 bytes. Vou colocar novo arquivo 2, underscore, e dar Enter. Vou digitar o ls-l. E aqui ele criou vários novos arquivo 2. Criou vários arquivos, cada um com 100 bytes. Se eu der um cat no novo arquivo 2, underscore, bo, por exemplo. Ele tem aqui só 100 bytes aqui dentro. Então, esse é o comando split. Outra opção de uso, se eu quiser fazer o split pelo número de linhas, eu posso omitir aqui o L e colocar só o número de linhas. Então, split menos 30, arquivo longo, novo teste. Então, ls-l, novo teste, ele criou 3 arquivos, com no máximo 30 linhas. Então esse é o split, é um comando bem interessante que pode ser usado de vez em quando, ele é comum usar, mais do que o expand ou odd, e é muito útil. Bom, a gente vai parar por aqui, e no próximo vídeo a gente continua vendo os comandos aí do item 103.2. Até logo!